Bom dia. Faz tempo, né, que eu não apareço aqui. Não tô bem ainda. Tô com a cara inchada, tô tentando assimilar tudo que aconteceu. Eu vim aqui antes e falei que minha filha tinha uma doença, né, e que a gente estava lutando, né, filmei ela no hospital comigo e sumi. Sumi porque tem uma longa jornada daquele tempo pra cá, muitas coisas aconteceram. A minha filha foi diagnosticada em 2022 com esteocitose de células Hux. Essa doença, você procura no Google, você não dá nada pela doença, porque a doença é uma coisa assim, passageira. Todo mundo acha isso. Não é. Não é, é uma doença rara. Não pesquise pelo Google, porque ele não vai dizer o que realmente é, entendeu? Ele deixa muito a desejar sobre a doença da criança. Não tem notícias no YouTube. Você vai procurar, você acha 1 ou 2 vídeos e só. Você não vai ter certeza do que seu filho tem quando você descobrir que ele tem esse diagnóstico. Entendeu? Minha filha só tem 1 ano. 1 ano e meio, quando descobriu que estava com essa doença. A gente lutou. Ela fez... O primeiro ciclo dela foi da Viblastina, que era toda semana. Ela botou um catéter, que é aquele que é por dentro da pele, para fazer a quimioterapia. Fez a quimioterapia, essa quimioterapia dela durou 1 ano, 1 ano e 2 meses, a Viblastina, até que quando foi fazer os exames, achou novos focos no crânio e na vértebra dela. Quando ela começou, logo no início, ela tinha na vértebra, no pulmão e em várias partes do corpo. Só que o principal que fazia o médico ter um pouco mais de receio era do pulmão. Ela tomando a Viblastina, do pulmão deu aquela estacionada, parou de crescer. Só que chegou o do crânio, que o dos ossos continuou evoluindo e continuou evoluindo. Ela fez o tratamento no Hospital do Recife, do IMIP. A gente é de Pernambuco. Nisso, ela fez o tratamento, achou esse novo foco, mudou a quimioterapia. Ela foi tomar a tal da Araceli Oncovin. Só que a dose era pouca, pequena, era 4 dias na semana, que a gente se locomovia, a gente saía de casa, ia para Recife, para ela fazer a quimioterapia dela. Ela ficava muito enjoadinha, voltava para casa, e isso era de 3 em 3 semanas. A gente passava quase a semana toda indo para Recife. Quando chegou no final da quimioterapia, quando foi no final dessas quimioterapias, que ia ser a última, que ia ser agora nesse mês de março, a gente ficou em casa, porque foi feriado, não pôde fazer a quimioterapia. Aí ela passou 5 dias a mais sem fazer quimioterapia. Aí nisso apareceu um foco novo na cabeça dela. Desse foco novo, eu mandei mensagem para a médica, comentei com a médica, disse: ó, doutora, tá acontecendo isso, isso e isso. Semana de carnaval não funciona o hospital do IMIP, né? Mesmo a oncologia. Nisso, a minha filha ficou em casa, médica, a gente foi lá, a gente estava pronta para ser a última quimioterapia dela. Porque era para ser a última quimioterapia dela quando apareceu esse foco. A gente, mesmo dia, a médica passou o exame do raio-x, passou tomografia, ressonância. A gente fez o raio-x, aí a médica mostrou. Aí, 3 dias depois,
fez a tomografia e mostrou o pulmão, que a doença tinha voltado, tinha regredido, né, no pulmão. E o crânio dela tinha bastante lesões. É um assunto delicado para mim, porque eu vou dizer no final do vídeo. A gente continuou indo para Recife, a médica marcou da gente ir para a gente tomar outra quimioterapia. Ia mudar totalmente, ia voltar do zero, que seriam 4 ciclos de quimioterapia, que seriam 6 dias, tomando 14 quimioterapias, que é a 2-CDA, Oncovir, Araceli, né? Eu não me lembro agora do nome. Aí minha filha sempre foi uma criança muito feliz, de pular para um canto, apesar de tudo. Pulava para um canto, pulava para o outro. E nisso, que aconteceu com a minha filha, a gente internou para ela colocar novamente o catéter que tinha retirado, porque ela ia sair do tratamento. Recolocou o catéter, que é a CTI, né? Aí a gente iniciou o tratamento. No 4º dia, tinha uma criança do lado, que o quarto lá é assim. O quarto é 2 camas para 2 pacientes e 2 acompanhantes. Um acompanhante para cada paciente. O paciente do lado está no 3º dia de internamento, apareceu com uma bolinha no corpo. O outro paciente também tem câncer. Tem câncer do lado. Ele tem leucemia, LLA. O dele era LLA. O da minha filha é estiocitose. E lá, no outro paciente, ele apareceu com uma manchinha. A médica disse que era varicela, né? A catapora. E a minha filha, no 4º dia de quimioterapia, começou a aparecer umas manchinhas aqui no pescoço. Bem pequenininhas, umas bolinhas. Aí isolou, levou a gente para UTI, para um quarto de isolamento. A médica disse: mãe, isso é catapora. Aí a gente continuou internada, passou 3 semanas internadas. Por causa disso, as taxas zerou. Sabe o que é zerar? Zerar. Não teve imunidade, não teve nada. Ela teve que tomar sangue, plaqueta, tudo. E começar tudo, fazer tudo. Aí ela melhorou, teve uma melhorinha. Nessa melhora, a médica disse: mãe, as plaquetas dela estão boas, a gente vai fazer outra quimioterapia. Eu disse: doutora, mas é bom para ela porque ela estava com a imunidade baixa, pegou essa varicela. Não, mãe, a gente vai continuar. Pronto, continuou a quimioterapia. No que continuou a quimioterapia, ela fez os 6 dias. Aí, novamente, tinha uma criança do lado, que a criança do lado é outro tipo de tumor, que agora eu não me lembro do nome, que a mãe estava muito doente e o vírus da mãe rolou dentro do quarto. A mãe estava com gripe, que era aquela H1N1. Depois eu vou explicar para vocês como eu sei que era H1N1. Porque aí a gente saiu do hospital com 1 mês. 1 mês e tananã. 1 mês e meio. A gente passou, aí com 1 mês e meio a gente saiu. Só que minha filha já saiu do hospital gripada, porque ela pegou já justamente essa gripe lá dentro do hospital. A gente saiu do hospital, veio para casa. Chegou em casa um dia, no outro dia ela teve que voltar para tomar aquela injeção, que é para subir as taxas, subir a imunidade da criança, que tem um protocolo todo para tomar essas injeções. Só que ela já estava gripada, porque ela pegou essa gripe lá dentro do hospital. No que ela veio para casa, ela ficou um dia em casa, não chegou a ficar em casa mesmo. No outro dia ela teve que voltar para o hospital, voltou de novo para casa, e no outro dia eu já fui com ela de novo e já internou, porque já teve a febre. Ela teve a febre no sábado,
Não, na sexta. Na sexta a gente internou. Aí o xixi, eu lembro que assim, o xixi dela ficou laranja. Aí eu fui pro banheiro com ela. Eu fui pro banheiro com ela, aí ela, do que ela fez xixi, aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei preocupada, né? Por causa da quimioterapia. Aí, do que eu fiquei preocupada, né? Aí, quando eu comecei a chorar, eu disse, não, mamãe, o meu xixi tá amarelo, não tá laranja, não choro por causa disso. Ela falou isso. Aí eu, tá certo, mamãe. Aí fiquei com ela, esperando pra gente ir pro quarto. Quando a gente desceu pro quarto, aí eu percebi que ela tava tossindo e se cansando. Aí eu chamei a enfermeira disse, não, mãe, você tá vendo coisa. Por isso, quando você tiver com seu filho no hospital, preste bastante atenção nele. Porque antes do enfermeiro, o médico chegar, a mãe tem que ficar de olho. Eu disse, não, ela não tá bem, não. Veja a saturação dela quanto tá. 94. Ela disse, não, mãe, mas isso pode ser um erro. Eu digo, veja de novo, 94 de novo. Chamou a médica, dali a gente já foi pra UTI. Dali ela já começou a botar aquele catéter que bota no nariz. Daquele catéter a gente tava na UTI, aí começou a colocar aquela máscara que bota pra ter aquela respiração. Ela dormiu com aquela máscara. A gente passou sábado, domingo, segunda. A médica olhou o raio-x, aí disse assim, mãe, o pulmão da sua filha tá bem comprometido. Fez o exame do H1N1. Nisso que fez, ela disse assim, mãe, o pulmão da sua filha tá bastante comprometido, a gente não consegue ver ele, tá tudo branco. E a gente acha que vai ter que entubar. Ali já caiu o meu mundo. Já caiu o meu mundo. Quando foi, ela disse, mãe, a gente vai tentar dormir ela na máscara, porque é aquela máscara que amarra. Só que ela era bem quietinha, bem quietinha. Ela não chorava. Ela ficava bem quietinha com a máscara, ela não tava sedada, não tava nada. Nisso que ela tava com a máscara. Quando amanheceu o dia, a saturação começou a baixar. Aí o médico chegou pra mim e disse, mãe, a gente não pode deixar ela com a máscara, porque como suporte de vida, a gente vai ter que entubar.